Jaime Lerner, ex-governador do Paraná, morre aos 83 anos. Ele foi arquiteto e urbanista, 3 vezes prefeito de Curitiba e 2 vezes governador do Paraná. Morte foi confirmada nesta quinta-feira, 27. Jaime Lerner, ex-governador do Paraná, morreu nesta quinta-feira, 27, aos 84 anos, arquiteto de formação. Ele foi 3 vezes prefeito de Curitiba e ficou internacional conhecido pela implementação do Sistema Integrado de Transporte Público da capital paranaense, na década de 1970. Ele estava internado desde o dia 21 de maio no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba, após apresentar um quadro de febre. Lerner vinha fazendo hemodiálise há algum tempo e, diante disso, foi hospitalizado, de acordo com o ex-chefe de gabinete do político, Gerson Gelman. Até a publicação desta reportagem, a causa da morte de Jaime Lerner não havia sido divulgada. O velório vai ser na capela do cemitério israelita do Água Verde, em Curitiba. O sepultamento está previsto para 15 horas desta quinta-feira no cemitério israelita do Santa Cândida. Jaime Lerner nasceu em 17 de dezembro de 1937, em Curitiba, foi prefeito da cidade em 3 mandados, de 1971 a 1974, de 1979 a 1984 e de 1989 a 1993, e governador do Paraná por 2 vezes, de 1995 a 1998 e 1999 a 2002. Lerner formou-se em arquitetura em 1964 pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, e trabalhou no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, IPUC, desde a criação, em 1965. Em 2002, foi eleito presidente da União Internacional de Arquitetos, UIA. Ele também foi fundador do Instituto Jaime Lerner, entidade sem fins lucrativos. Durante a vida, o político casou-se com Fanny Lerner e teve 2 filhas, Andréa e Ilana. A esposa morreu em maio de 2009, aos 63 anos. Em outubro de 2020, Jaime Lerner foi internado depois de passar por uma cirurgia de apendicite. Em março deste ano, ele testou positivo para o novo coronavírus. À época, Lerner já havia tomado as 2 doses da vacina, contudo ainda não estava no período de imunidade. Na administração da capital, Lerner ficou internacionalmente conhecido pelo projeto de planejamento urbano e transporte integrado em Curitiba. O principal legado foi a adoção do sistema de transporte de BRT, que instalou canaletas exclusivas para ônibus e terminais integrados pela cidade em 1974. Nos anos seguintes, o exemplo curitibano foi replicado em várias cidades do mundo. As gestões de Lerner na prefeitura de Curitiba também foram marcadas pela criação de parques arborizados pela cidade, como o Jardim Botânico e a Ópera de Arame, e o fechamento da Rua XV para carros. À frente do governo estadual, Lerner desenhou o plano do Anel de Integração, que concedeu as principais rodovias do estado a empresas privadas para que os trechos fossem reformados. Os mandatos de Lerner também ficaram marcados pela privatização do Banestado e a tentativa de venda da Companhia Paranaense de Energia Copel, que acabou não sendo privatizada por falta de compradores. Durante a gestão, o estado também se tornou um polo de indústria automobilística, quando montadores multinacionais se instalaram no estado por meio de incentivos fiscais e empréstimos concedidos pelo governo estadual às empresas. Em 2011, foi condenado a 3 anos e meio de prisão ter feito um aditivo contratual não previsto na licitação original que estendeu a concessão das BR-476 e PR-427. Ele não chegou a ser preso, e a pena foi convertida em multa. Em 2013, foi condenado a pagar uma multa por improbidade administrativa em um processo sobre pagamento irregular de indenizações a donos de áreas desapropriadas em Cascavel, no oeste do estado.
Lerner teve 6 livros publicados, a maior parte deles tratando sobre planejamento urbano. Lerner recebeu prêmios e títulos internacionais, com destaque para o Prêmio Máximo das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 1990, e Unicef Criança e Paz, em 1996. Em 2010, ele foi listado pela revista americana Time como um dos 25 pensadores mais influentes do mundo e recebeu a medalha de urbanismo da l'Académie d'Architecture, na França. Nos períodos que não ocupou cargos públicos, Jaime Lerner desenvolveu planos urbanísticos para várias cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Aracaju, Natal, Goiânia, Campo Grande e Niterói. Durante a carreira, ele obteve vários prêmios de arquitetura e proferiu importantes conferências internacionais. No campo da educação, Jaime Lerner foi professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná, e professor convidado e conferencista nas universidades americanas de Berkeley, Califórnia, Cincinnati, Columbia, NY, e na Universidade Japonesa de Osaka. Em 2013, ele recebeu da Associação Comercial do Paraná, ACP, a Comenda Barão do Cerro Azul, como grande personalidade paranaense e urbanista de reconhecimento mundial. Veja mais notícias do estado em G1 Paraná.